Olá! Vou compartilhar agora algumas informações nutricionais para você que tem epilepsia. Alimentação equilibrada e nutricionalmente balanceada por um nutricionista, ela garante que o paciente vá receber todos os nutrientes necessários para o seu organismo. Então, um paciente que tem epilepsia, não necessariamente fármaco-resistente, que é aquela que não respondeu ao uso de pelo menos 2 fármacos antiepiléticos, ela também precisa ter um cuidado em relação à alimentação, afinal, o excesso de determinados alimentos poderia induzir o aparecimento de crises, que é o caso, por exemplo, de alimentos estimulantes do sistema nervoso central, a cafeína, que está contida no café, no chocolate, no chá mate, chá verde, chá preto, é um estimulante, assim como as bebidas alcoólicas, que também poderiam competir metabolicamente no fígado para a sua metabolização. No caso dos pacientes que têm a epilepsia denominada fármaco-resistente, ou seja, que não respondeu ao uso adequado de pelo menos 2 medicações antiepiléticas, que foi devidamente indicada pelo neurologista e o paciente apresentou uma adesão adequada ao tratamento, caso esse paciente não controle as crises, o paciente ele vai associar o tratamento medicamentoso o tratamento nutricional. Então ele vai manter as medicações, os fármacos antiepiléticos, junto com uma terapia cetogênica, que são as dietas cetogênicas. A dieta cetogênica é indicado aos pacientes que realmente não controlou com as medicações e aí ela pode se beneficiar de uma alimentação que será totalmente calculada por um nutricionista. Então a dieta cetogênica, ela se baseia em alimentos com alto teor de gordura, ela é reduzida em carboidrato e oferece um aporte proteico adequado para cada pessoa, conforme sexo, faixa etária. Então normalmente crianças e lactentes têm uma necessidade proteica maior, afinal elas estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Os alimentos fonte de gordura normalmente utilizados são aqueles maionese, nata, creme de leite, podemos também utilizar o toucinho. As proteínas nós mantemos todas de origem animal, seja carne bovina, carne suína, frango, peixe, ovo também, ele entra. E os carboidratos nós iremos priorizar aqueles que são nutricionalmente completos, como as frutas, os legumes e as hortaliças. A ideia é fazer com que o prato da pessoa, da criança ou do adulto esteja colorido, a fim de favorecer o maior aporte de nutrientes. Embora a gente saiba que a dieta, por ser mais restritiva, ela não será capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para o indivíduo. Por esse motivo que a pessoa, o nutricionista ou o neurologista irá indicar a suplementação adequada para a pessoa. A dieta cetogênica necessariamente será acompanhada por um profissional nutricionista, afinal é ele que irá calcular toda a dieta conforme a avaliação que ele fez da pessoa, ou seja, esse nutricionista vai levar em consideração tanto a parte física do paciente, então a gente considera peso, estatura, o nutricionista pode fazer a bioimpedância conforme faixa etária também, vai avaliar dobras cutâneas, as pregas cutâneas e também as circunferências, e além dessa parte física ele faz a análise bioquímica através de exames laboratoriais e também as patologias e comorbidades que o paciente já apresenta, os aspectos clínicos mesmo e também o estilo de vida que ele leva, a região onde ele mora, costumes relacionados à própria alimentação. Você que segue uma dieta cetogênica necessariamente fará todo o tratamento em associação com o seu neurologista e o seu nutricionista.
A dieta cetogênica é indicada para qualquer faixa etária, até lactente, criança, adolescente, adulto, idoso, independente do tipo de epilepsia que ela tenha, desde que a epilepsia seja fármaco-resistente, ou seja, aquela que não respondeu a pelo menos o uso de 2 fármacos antiepiléticos. Não necessariamente você vai seguir uma dieta cetogênica, por isso nós chamamos as dietas para epilepsia de terapias cetogênicas, porque nós temos basicamente 4 tipos. A primeira é a dieta cetogênica clássica, em que o paciente irá seguir um plano alimentar totalmente calculado e ele deve pesar esses alimentos. A aferição da cetose na urina deverá ser realizada. E o paciente, se é criança, normalmente a adesão é um pouco maior. Caso seja adolescente, adulto, às vezes a adesão é maior com uma dieta de Atkins modificada ou uma dieta de baixo índice glicêmico. A dieta de Atkins modificada é orientada através de um plano alimentar, mas o paciente não precisa pesar os alimentos. Ele pode fazer o porcionamento através de medidas caseiras e a contagem de carboidrato que o nutricionista irá ensinar em consulta. Caso ele siga uma dieta de baixo índice glicêmico, esse paciente também será orientado a utilizar uma tabela de contagem de carboidrato, priorizando aqueles que têm um índice glicêmico abaixo de 50. Nós temos também a dieta com triglicerídeo de cadeia média, que a gente chama de TCM, é um tipo de gordura em que o paciente ele pode adicionar esse TCM, o nutricionista fará uma proporção entre as gorduras para que a cetose seja mais otimizada durante o tratamento, caso ocorra algum tipo de intercorrência, por exemplo. Você não precisa fazer a dieta por toda a vida. Um período médio de tratamento corresponde a 2 a 3 anos normalmente, podendo ser estendido caso a equipe multidisciplinar, composta tanto pelo neurologista quanto pelo nutricionista, assim como os familiares e o próprio paciente, julgar necessário. Existem 2 diagnósticos que são doenças metabólicas que o paciente tem sim indicação a realizar dieta cetogênica por toda a vida, que são as doenças de deficiência de GLUT1, transportador de glicose, que fica no cérebro, que pega a glicose e joga para dentro do cérebro, e também a deficiência de piruvato desidrogenase. Caso você tenha esse diagnóstico, aí sim a dieta será realizada por toda a vida. Caso você tenha epilepsia de difícil controle, ou a gente irá indicar uma dieta cetogênica clássica, que normalmente é baseada em 4 etapas, nós chamamos de 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, que seria a proporção entre os macronutrientes, ou seja, 4:1 seriam 4 partes de gordura para uma parte somada de carboidrato mais proteína. Então, caso você não se adeque a uma dieta 4:1, seja por qual motivo for, você pode, o nutricionista vai indicar uma dieta que seja mais branda. De repente você pode se manter numa dieta 3:1 ou numa dieta 2:1, por exemplo, que ela é menos restritiva. Caso você não se adeque a essa dieta, o nutricionista pode indicar uma que seja mais leve, que é a dieta de Atkins modificada, que, como nós já falamos, é aquela em que você não precisa pesar os alimentos, porém fazer a contagem de carboidrato diária, assim como a dieta de baixo índice glicêmico. Caso você não tenha epilepsia de difícil controle, é muito importante que evite o excesso de alimentos industrializados, alimentos com alto teor de aditivos químicos, alimentos com alto teor de gordura trans, por exemplo, e priorizar sempre os alimentos mais naturais, assim como as frutas, legumes, verduras, as carnes, as oleaginosas, que são as castanhas, os grãos, que nós chamamos de leguminosas, que é o grupo de feijões, grão de bico, ervilha, soja. Resumindo, se você tem uma epilepsia que está controlada com as medicações antiepiléticas, necessariamente você precisa
tomar cuidado com os alimentos que você coloca à mesa. Evitar bebidas alcoólicas, evitar alimentos que sejam muito estimulantes do sistema nervoso central, que é o caso dos cafés, chá mate, chá preto, chocolates em excesso. Se você está seguindo uma dieta cetogênica, o seu nutricionista vai te indicar alguns alimentos para você evitar, como é o caso dos açúcares em excesso. Então, caso você queira adicionar açúcar para um suco, para um chá, isso não será indicado, mas sim alguns tipos de adoçantes, normalmente adoçantes mais naturais. O seu nutricionista também fará alguns ajustes para manter como fonte de carboidrato apenas frutas, legumes e verduras. Então toda fonte de carboidrato virá desse grupo de alimentos e não do grupo de cereais, por exemplo, como aveia, amaranto. Nós também iremos eliminar alimentos com alto teor de carboidratos simples, como é o caso de pães, massas, doces. E sim, na dieta cetogênica é possível realizar todo essa variedade de preparações de alimentos fazendo receitas cetogênicas, que também é o nutricionista que vai orientar as receitas já calculada para a quantidade calórica que você precisa para cada refeição. Assim como o tratamento medicamentoso, você não abre mão de dar alguma medicação ou porque você não quer, ou porque você esqueceu, você não comprou. Você não faz isso porque você sabe que pode ter crise. A dieta cetogênica é a mesma coisa. Ela tem horário para dar e também tem dose para dar. Por isso que o nutricionista calcula um cardápio. Então, comer à vontade não faz parte de uma terapia nutricional, visto que você tem caloria a ser atingida, você tem uma proporção da dieta a ser atingida. Então, seguindo exatamente o cardápio que o nutricionista oferece, você garante para o seu organismo vai interpretar que ele está recebendo a quantidade adequada de gordura, carboidrato e proteína para favorecer uma função antiepileptogênica no cérebro. O que é isso? Você reduz a chance de apresentar crise epilética. A dieta cetogênica não pode ser interrompida em nenhum momento. É necessário que todos os alimentos sejam ingeridos na proporção oferecida pelo nutricionista e, caso você coma alimentos que não fazem parte, ou seja, fugir da dieta porque você acha que merece, sabe aquela questão quando você faz uma dieta para emagrecer e você segue a dieta só durante a semana, final de semana você se permite comer determinados alimentos, isso não faz parte da dieta, porque se permitir comer alimentos que não são cetogênicos, isso vai incorrer em crises epiléticas e esse não é o nosso objetivo, até porque a gente iria interromper esse tratamento e teria que recomeçá-lo. O compromisso com a dieta cetogênica, ele envolve não apenas o paciente, mas também todos os cuidadores, os familiares, seja também no contexto escolar, em algum tipo de atividade física, afinal a gente precisa garantir que todos estejam engajados para que a dieta seja eficiente para você. No início da dieta, as consultas são mais frequentes num período de 3 meses. Normalmente a gente faz 2, 3 consultas presenciais. Por quê? Porque caso você esteja numa dieta cetogênica clássica, aquela em que nós temos as 4 etapas, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 e 4 para 1, normalmente essas etapas elas são evoluídas presencialmente em consulta. E quando você atinge 3 meses de tratamento, é o período, 3 a 4 meses, é o período em que o nutricionista, junto com o neurologista, vai avaliar se a resposta que você apresentou será suficiente para você seguir o tratamento por 2 a 3 anos. Nós consideramos uma resposta de 50% como sendo muito satisfatória, em que o paciente apresenta redução de 50% das crises, certo? E também nós temos uma frequência de 10 a 20% em que o paciente apresenta controle 100% das crises. Após esse período,
as consultas elas são mais espaçadas, podendo ocorrer a cada 3 ou 6 meses. Caso você tenha indicação para dieta cetogênica, necessariamente esse acompanhamento será feito tanto com o médico e com o nutricionista. Por quê? Existem interações entre algumas medicações e a dieta, tanto em relação aos efeitos adversos ou efeitos colaterais que você possa apresentar, e isso será manejado pelos 2 profissionais. Eu espero que essas informações nutricionais tenham sido muito valiosas e que a partir de agora você possa conviver melhor, tanto com a dieta cetogênica quanto com a epilepsia.